Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele levou sobre ele as nossas iniquidades, as nossas dores, para que nós fôssemos curados e sarados. Mas eu te pergunto, você está tendo uma vida abundante? Você sabe o que é isso ou você só conhece a parte da tribulação, da dor, do sofrimento e das aflições? É claro que Jesus deixou claro que nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, foi o que ele disse. E a mensagem que ele deixou para nós, que estamos aqui nessa terra, não é só de dor e de sofrimento, mas também de vida, vida em abundância. E existem promessas que estão na Bíblia que não caducaram, que não são só, não era só para os judeus naquela época, nos tempos antigos, não, que é para os dias de hoje. Mas a gente não vê isso acontecendo com frequência. Por que será? Será que Deus tem alguns filhos preferidos e outros não? Será que Deus faz acepção de pessoas? Ou será que a nossa posição de fé e de vivência não está condizente para alcançar as bênçãos e as promessas de Deus para nós? Eu vivi muitos anos da minha vida perdida na minha identidade. Eu não sabia quem eu era. Eu deixava o mundo dizer quem eu era e o que eu deveria estar fazendo. E eu sei que tem muita gente vivendo a mesma coisa que eu vivi. Às vezes até pessoas convertidas. Eu lembro que na minha adolescência, eu vivia com a minha família, né? Uma parte da minha família que era cristã. E eles viviam uma vida tão difícil que eu não queria nada daquilo. É uma das coisas que criou uma barreira muito grande para mim em relação ao cristianismo, em relação ao evangelho e a Bíblia Sagrada. Eu não queria saber, primeiro porque eu não via resultado na vida das pessoas que eu convivia. E talvez você esteja também se perguntando o que está acontecendo na minha vida, que eu busco a Deus, eu leio a Bíblia, eu busco uma vida de oração, mas eu não estou vivendo a minha identidade plena em Deus. Será que é só isso? Será que a gente tem que se conformar com as aflições e é de aflição em aflição ou é de glória em glória que o crente vai viver nessa terra? A gente não deve se conformar com as coisas desse mundo e também não se conformar com derrotas. Nós não fomos feitos nem criados para nos conformar com derrota atrás de derrota. Nós somos cristãos, nós somos filhos de Deus, filhos do Deus vivo, e está na hora de a gente se posicionar na terra, assumir posição de filhos de Deus, de guerreiros espirituais, para a gente poder viver não só uma vida abundante em fé, mas abundante sim em vitória em todas as áreas da nossa vida. Mas por que será que tem tanto crente vivendo dor, sofrimento, que não sai disso, gente? Né? Você deve conhecer pessoas que estão ali sempre num sofrimento, uma dor, uma angústia, e não sai disso. E daí você olha para aquele testemunho, você não tem nem vontade de ser crente. É um testemunho que não edifica ninguém. É um testemunho de vida que faz as pessoas duvidarem do poder de Deus. O que será que está acontecendo com a nossa geração, que a gente não alcança as promessas de Deus? Bom, essa é uma questão que eu fiz durante muito tempo e os primeiros anos da minha conversão. Porque eu entendia, eu tinha uma visão de que eu era uma pecadora, que eu falhei com Deus, que eu errei, que eu falhei. E quando eu me converti, que eu deveria pagar por todos os meus erros. É engraçado, agora que eu tenho um entendimento, eu percebo tanto que eu falhei nessa parte, tanto que eu entendi errado a mensagem de Deus e da Bíblia. Eu achava que eu não merecia nada, que eu deveria ficar um tempo ali, sofrendo a punição pelos meus erros. E eu vivia assim, como uma serva do Senhor, mas ao mesmo tempo sendo acusada, sofrendo acusação diante dos homens, diante de Deus. Eu me sentia miserável. E hoje eu entendo que não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados sim para reinar, para sermos reis e sacerdotes aqui na terra, até a chegada do nosso Deus, até a volta de Jesus, para se cumprir todas as profecias. Mas até lá, a gente não foi feito para ter uma vida miserável, uma vida limitada, e sim para alcançar as bênçãos prometidas por Deus aqui para a terra. Porque no céu a gente não vai ter dor, não vai ter sofrimento, lá é outra realidade. Então as bênçãos de Deus que estão escritas na Bíblia, lá em Deuteronômio 28, para aqueles que obedecem à vontade de Deus, para aqueles que obedecem à lei de Deus, para aqueles que estão atentos a agradar a Deus, aqueles que têm o temor de Deus no coração,
é para essa terra, é para essa vida, para esse planeta. Então, gente, a nossa identidade, ela precisa estar alinhada. Precisa estar alinhada com os céus. E muitas vezes a gente vê muitos cristãos desalinhados em sua identidade. Até pessoas que não são cristãs, elas precisam se posicionar. Elas precisam se conectar com a verdadeira identidade. Se você está vivendo uma vida limitada, não estou dizendo que é para fazer barganha com Deus, jamais. Você precisa entender a diferença entre fazer barganha e viver uma vida de filho de Deus aqui na Terra. A vida em abundância não é só finanças, não. Não é bênção financeira. Se fosse assim, qualquer pessoa que é rico teria a bênção de Deus. E a gente sabe que não. As bênçãos materiais é uma das coisas, mas não é só isso. Porque aquele que carrega a bênção de Deus e a identidade de filho de Deus aqui na Terra não tem limites. Não tem limites, não no sentido de a pessoa ter tudo que ela deseja, tudo que os olhos dela cobiçam, não. Ela realmente vive uma vida plena, onde as necessidades são supridas, onde o propósito é cumprido. E eu e você fomos chamados para isso, para cumprir o nosso propósito e viver plenamente nossa identidade em Cristo. Se você sente que você precisa melhorar e lapidar a sua identidade, se você sabe que não está vivendo a sua plenitude de vida, eu te convido para participar do Identidade Lapidada, esse meu curso, que é algo assim, que foi concebido diante do Pai, para que você tenha a sua identidade firmada na rocha que é Cristo, a sua identidade lapidada em Deus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Se você precisa desse encontro com Deus, de afinar a sua conexão com o Pai, clarificar a sua identidade, se você se sente ainda um pouco confuso, sendo cristão ou não, você precisa desse conhecimento que vai abrir portas para muitas coisas na sua vida. Eu sou a Gislaine Spindler e eu estou aqui para te guiar nesse processo. Às vezes você já se reconhece como filho de Deus, mas você não vive a plenitude. Você precisa entrar nesse processo de lapidação. Fica o meu convite e eu vejo você nas aulas.